bem-vindos ao canal Biologia para Pantaneiros e hoje com o tema Tardígrados do Pantanal. Quem vai falar para a gente sobre esse tema será a acadêmica Natália. Ela que tem um trabalho sobre esses animais na APA Bahia Negra, que é uma região que fica na área de inundação do rio Paraguai. Vamos lá, Natália, seja bem-vinda ao canal e vamos ao tema. Gente, eu sou a Natália, sou acadêmica de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus do Pantanal, e estagiária do Laboratório de Ecologia do campus. Eu vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre o trabalho que foi desenvolvido durante o ano de 2019 com o filo tardígrada. Mas antes de entrar nesse assunto, de contar para vocês quais foram os processos e quais foram os resultados obtidos com esse trabalho, eu gostaria de começar dando uma breve introdução sobre o filo, tendo em vista que muitas pessoas podem não conhecer esses animais. Então, quem é o tardígrado? O tardígrado ele é um animal microscópico, medindo de 0,05 milímetros até 1 milímetro. Ele é um animal que se assemelha muito a um urso pela sua locomoção muito lenta e até mesmo pelas suas características físicas. Por isso, esses animais eles são popularmente conhecidos como ursos d'água. E eles também possuem 8 patas, sendo que em cada uma dessas patas pode haver de 4 a 8 garras. A quantidade dessas garras vai variar de espécie para espécie. Esses animais eles são muito bem adaptados a diversos habitats, por isso eles podem ser encontrados tanto em solo, quanto em ambientes marinhos e até em água doce. Porém, vale ressaltar que eles só são ativos na presença de água. E além dessa adaptação deles a habitats diversificados, eles são muito conhecidos pela capacidade de suportar baixas e altas temperaturas, altas radiações, altas pressões e até mesmo ao vácuo do espaço. Em 2007, algumas amostras de 2 espécies de tardígrados foram enviadas até o vácuo do espaço por alguns cientistas e quando essas amostras retornaram para a Terra, 1/3 delas ainda estava viva. E como que esses animais eles conseguem suportar altas temperaturas, altas radiações e altas pressões? Por 2 motivos. Primeiro, o estado criptobiótico e segundo, uma proteína que é única dos tardígrados. Então, o estado criptobiótico, o que seria? O estado criptobiótico é basicamente o desligamento das funções metabólicas do animal. Então, se o tardígrado ele está em um ambiente que não fornece condições favoráveis para que ele possa desenvolver as suas atividades, exercer suas atividades, ele desliga todas as suas funções metabólicas e fica inativo. Então é como se ele estivesse dormindo por um determinado tempo. E quando que ele sai desse estado? Quando ele retorna a um ambiente que fornece condições para que ele possa exercer suas atividades. Então ele sai do estado criptobiótico e todas as suas funções metabólicas retornam ao normal. E o que seria a proteína? Bom, e qual é essa proteína que permite com que esses animais possam sobreviver a condições extremas? Os tardígrados, eles possuem uma proteína única deles, que é denominada de DSUP. Essa proteína é uma proteína supressora de danos e ela atua envolvendo o DNA dos tardígrados. Desse jeito, eles podem sobreviver a locais com altas radiações porque com a presença dessa proteína, o DNA deles não sofre modificações, não sofre danos, por isso eles são muito bem adaptados, por isso eles conseguem suportar condições extremas devido à proteína DSUP. Bom, gente, agora eu vou contar para vocês um pouquinho sobre o trabalho que foi desenvolvido durante o ano de 2019. Então, é importante eu iniciar isso dizendo que no Mato Grosso do Sul não existe nenhum trabalho que fale sobre a ocorrência desses animais. Então, o trabalho que foi desenvolvido no CEPAM durante o ano de 2019 é o primeiro a relatar a ocorrência do filo tardígrado no estado do Mato Grosso do Sul. Bom, e como se iniciou o trabalho sobre o filo tardígrado? Esse trabalho, ele foi desenvolvido, ele começou através de um outro trabalho de uma outra acadêmica que trabalhava sobre ovos de resistência. Então, as coletas, elas foram feitas durante o mês de janeiro e fevereiro do ano de 2019, onde foram coletados sedimentos e água de 3 pontos distintos na APA Bahia Negra, em Ladaro, Mato Grosso do Sul. Após as coletas, esse sedimento ele passou por um processo de secagem e a água ela foi autoclavada.
A primeira aparição dos tardígrados foi durante o mês de abril, nessas observações do trabalho sobre ovos de eclosão. Então foi meio ao acaso que os tardígrados apareceram. Então, como foram feitas as análises a partir dessa primeira aparição dele? Bom, então os sedimentos eles eram depositados em 4 recipientes distintos. Esses sedimentos eles eram cobertos pela água autoclavada e os 2 juntos eram deixados em repouso durante uma semana. O tempo variou muito durante os meses de trabalho, porque tiveram dias em que a gente teve que manter os tardígrados em um estágio de desenvolvimento, né, para eles se desenvolverem mais, e tiveram outros em que eles já estavam bem desenvolvidos. Mas de início nós começamos a deixar esse recipiente com sedimento e água em repouso por uma semana. Uma coisa que a gente ainda tem dúvidas é se houve realmente a eclosão ou se esses animais eles estavam em um estágio muito inicial de desenvolvimento. Por quê? Porque os ovos de tardígrados eles são bem transparentes, então é muito difícil a observação deles. Eu não consegui visualizar nenhum durante os meses de trabalho. E quando eles estão em um estágio inicial de desenvolvimento também, eles são muito pequenos, então a observação também fica muito difícil. Então, às vezes eu encontrei tardígrados que eram muito pequenos e eu tive que manter eles naquele recipiente com sedimento e água por mais um determinado tempo para que ele pudesse se desenvolver mais e aí eu pudesse tirar ele daquele recipiente. Bom, então depois desse recipiente com sedimento e água terem ficado em repouso por uma semana, eles eram depositados em uma placa e levados até a lupa. Aí a gente verificava se havia presença ou não de tardígrados. Quando houve presença deles, nós retirávamos e colocávamos em um Eppendorf em álcool 70%. Nós tentamos outras concentrações de álcool, só que sem o álcool o tardígrado já é muito difícil de ser observado. Com algumas concentrações de álcool, a gente percebeu que algumas estruturas deles desapareceram ou que eles entraram em estado criptobiótico, se encolheram e a gente não conseguiu mais verificar. Então o álcool 70% foi o único que a gente conseguiu fixar e manter todas as estruturas. Bom, em todo esse processo de observação, onde a gente colocava o sedimento com a água em um recipiente, deixava em repouso, fazia observação na lupa e retirava e fixava em álcool 70, foi contínuo durante os meses de abril, maio, junho e agosto. Durante esses 4 meses de observação, nós tivemos a presença de 122 tardígrados. Sendo que a presença deles a gente não teve uma presença, um número médio, né, de ocorrências por dia. Então oscilou bastante, então tiveram dias em que a gente teve a presença de 2 tardígrados, tiveram dias em que a gente teve a presença de 24 tardígrados. Então a oscilação da ocorrência desses animais por dia foi muito grande, sendo que no início a gente mantinha em repouso a água com sedimento durante uma semana, porque a gente precisava que esses animais já estivessem em um grau de desenvolvimento avançado para que a gente pudesse observar melhor eles. Já depois de um determinado período de tempo, as aparições ficaram bem maiores, então tiveram dias em que a gente teve que observar de 2 a 2 dias para poder retirar, né? Porque o estágio de desenvolvimento já estava bem avançado e já era possível a gente retirar eles, fixar, para conseguir ver as estruturas. Desses 122 animais que foram observados, foram coletados e fixados em álcool 70% durante os meses de observação, nós conseguimos fazer as análises das estruturas de cerca de 6 a 8 animais. E todas as estruturas desses observados foram muito semelhantes, então o total de garras foram os mesmos, e quando a gente comparou na literatura, né, nas chaves de identificação, nós chegamos à família Macrobiotidae, que é uma família de tardígrados
cosmopolita, né, assim como todos os outros. Então essa família, ela tá presente tanto na Antártica, né, que as temperaturas são extremamente baixas, até aqui no Brasil, em que as temperaturas são mais altas. Então, com isso, a gente pôde verificar que o Pantanal, né, pela quantidade de animais que a gente teve a ocorrência, o Pantanal é um lugar que fornece todas as condições que são favoráveis para esses animais ficarem na sua forma ativa, para exercerem suas atividades, porque em todos os momentos de observação, esses animais eles estavam exercendo atividades, eles estavam se alimentando. Uma coisa que a gente não consegue hoje dizer é sobre a ecologia desses animais, né? Ela é pouco estudada ainda, então a maioria dos trabalhos que a gente tem sobre esses animais são sobre a identificação deles a nível de família e alguns a nível de espécie, sendo que bom, hoje a gente tem aproximadamente 800 espécies de tardígrados descritas, mas eu acredito que muito ainda pode ser estudado sobre esses animais e muitas outras novas espécies podem ser descritas. Com o trabalho desenvolvido no CEPAM durante o ano de 2019 com esse filo, né, com a quantidade de tardígrados que a gente pôde observar durante 4 meses, a gente pode verificar que o Pantanal é uma área super importante para o desenvolvimento desses animais, que ele fornece condições muito favoráveis para que esses animais possam exercer suas atividades, né? Então, hoje a gente chegou a nível de família, posteriormente a gente pode chegar a nível de espécie. Então, esse trabalho no CEPAM ele foi de extrema importância para mim e eu acredito que ele possa ser muito mais desenvolvido, né? Então, hoje a gente chegou a nível de família, amanhã a gente pode chegar a nível de espécie, quem sabe descobrir novas espécies, né? Então, é isso, gente, o trabalho foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês pesquisem mais sobre os tardígrados, porque eles são organismos fantásticos, né? Uma adaptação incrível. Então, é isso, espero que tenham gostado. Obrigada!